Tendo sido constatada a falta de quórum, para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno. Convoca para as 14h30, sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 196 de 2020. Projeto de Lei número 17 de 2021. Projeto de Lei número 235 de 2013. Projeto de Lei número 996 de 2014. Projeto de Lei número 1316 de 2015. Projeto de Lei número 1604 de 2015. Projeto de Lei número 477 de 2017. Projeto de Lei número 967 de 2018. Projeto de Lei número 1041 de 2018. Projeto de Lei número 1216 de 2019. Projeto de Lei número 1606 de 2019. Projeto de Lei número 1856 de 2020. Projeto de Lei número 2000 de 2020. Projeto de Lei número 47 de 2021. Projeto de Lei número 85 de 2021. Projeto de Lei número número 156 de 2021. Projeto de Decreto Legislativo número 282 de 2020. Projeto de Decreto Legislativo número 8 de 2021. Projeto de Resolução número 12 de 2017. Vereador César Maia. Sim. Vossa Excelência pode fazer a leitura da ata? Perfeitamente. Deixa eu buscar aqui. Colocamos agora no grupo. Obrigada. Havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador César Maia para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª sessão ordinária, em 18 de maio de 2021. Presidência dos senhores vereadores Carlos Caiado, presidente. Tânia Bastos, primeiro vice. Presidente. Eliel do Carmo, a convite. Às 14 horas, em ambiente híbrido, com a presença dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Átila A. Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Celso Costa, César Maia, Chico Alencar, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. João Ricardo, Dr. Marcos Paulo, Dr. Rogério Amorim, Eliel do Carmo, Felipe Michel, Gabriel Monteiro, Hinaldo Silva, Jair da Mendes Gomes, João Mendes de Jesus, Jones Moura, Jorge Felipe, Lindbergh Faria, Luciano Medeiros, Luciano Vieira, Luiz Ramos Filho, Marcelo Ará, Márcio Ribeiro, Márcio Santos, Marcos Braz, Mônica Benício, Paulo Pinheiro, Pedro Duarte, Professor Célio Luparelli, Rafael Aloysio Freitas, Raimon, Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tainá de Paula, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Thaís Ferreira, Ulisses Marins, Verônica Costa, Victor Hugo, Valdir Brazão, Wellington Dias, William Siri e Zico, 49,
Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Eliel do Carmo. A convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Obrigada, vereador. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Para a comunicação de liderança, convido o vereador César Maia. Obrigado, presidente. O importante editorial econômico que fica no segundo caderno do Estado de São Paulo, de hoje, 19 de maio. Os impactos desiguais do desemprego. A crise do mercado de trabalho, provocada pela pandemia de Covid-19, é mais intensa e persistente do que observada na recessão de 2015 e 2016, causada pelo desastre da política econômica do governo Dilma Rousseff. Mas não é apenas por sua intensidade que a deterioração do mercado de trabalho é mais nociva do que em outras épocas. Algumas de suas características e seu impacto mais acentuado sobre grupos mais vulneráveis a tornam mais perversa. Em artigo publicado na revista Mercado de Trabalho, do mês de abril, pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostram que, embora já muito altas, as taxas de desocupação aferidas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, não retratam com toda fidelidade o impacto das medidas de isolamento e restrições às atividades econômicas sobre a população e idade de trabalhar. Não se trata, obviamente, de insuficiência ou imprecisão da pesquisa do IBGE, que traz o retrato mais completo da evolução do mercado de trabalho no país. Mas, como ressalvam os autores do estudo do IPEA, por se tratar de um indicador que sintetiza o comportamento da oferta e da demanda de mão de obra, a PNAD contínua tende a atenuar certos aspectos das transformações do mercado de trabalho, quando tanto a oferta como a demanda caminham na mesma direção. Uma das características da atual crise, apontada pelo IPEA, é que, ao contrário do que ocorria nas anteriores, no caso de perder a ocupação, isso é muito importante, é mais intensa a passagem de um trabalhador não para a condição de desocupado, e sim para a condição de inativo. Assim, ele sai da população economicamente ativa, base sobre a qual se calcula a taxa de ocupação, que tende a diminuir. Dessa forma, cai a taxa de participação da força de trabalho, população economicamente ativa, como porcentagem da população em idade de trabalhar. Fecha parênteses. Outra característica é a forma desigual com que a crise afeta os diferentes grupos. Aspas. Os grupos em desvantagem são os que apresentam os indicadores mais vulneráveis no momento da crise. Fecha aspas. Constata o estudo. A taxa de desemprego cresce mais entre os membros desses grupos separados por raça, idade e sexo. São os negros, os jovens e as mulheres. Entre eles, as taxas de desemprego e de inatividade crescem mais do que as médias. O presidente pediria para dar como lido, publicar no Diário Oficial, e eu vou postar na rede de vereadores para facilitar a transcrição. Muito obrigado, presidente. A presidência acolhe vossa solicitação, vereador César Maia. Já deu? Ok. Sessão extraordinária em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei complementar número 196 de 2020, de autoria do vereador Jones Moura, vereador Carlos Caiado, que dispõe sobre o uso permitido
na área que especifica. A matéria está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Átila Nunes. Presidente, queria pedir para adiar por uma sessão a discussão. Solicitado pelo vereador Átila Nunes o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária e segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 17 de 2021, de autoria do vereador Márcio Santos, que dispõe sobre a utilização de forma gratuita aos consumidores dos banheiros localizados nos quiosques da Orla do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. O projeto recebeu emenda de número 1, de autoria das comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Vai encaminhar? Não havendo quem queira encaminhar, em votação a emenda de número 1. Como votam os senhores vereadores? O projeto requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação encontram-se liberados. Privatizar a Goiás a contratação de 6.000 megawatts de elétricas em diversos. Como votam os senhores vereadores?
presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não 4 senhores vereadores, nenhuma abstenção. A emenda está aprovada. Em votação ao projeto assim emendado. Como votam os senhores vereadores? Os postos de votação encontram-se liberados. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Presidente Tânia. Doutor Carlos Eduardo. Doutor Carlos Eduardo? A senhora pode me informar se o primeiro projeto da ordem do dia foi votado, foi adiado? Foi adiado por uma sessão. Muito obrigado, que eu estava sem conexão. Agradeço. Por nada. Como votam os senhores vereadores? Está encerrada a votação. Votaram sim 31 senhores vereadores, não 1 senhor vereador. O projeto emendado está aprovado. E segue a redação final. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de maioria simples. Projeto de lei número 235 de 2013, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que declara patrimônio cultural e material do povo carioca a arte marcial jiu-jitsu.
Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, o projeto é de maioria simples. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Presidente, só registrar minha abstenção, por favor, Pedro Duarte. Registrando a abstenção do vereador... Desculpa, deixa eu só concluir. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, registrando o voto de abstenção do vereador Pedro Duarte. O projeto segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 996 de 2014, de autoria dos vereadores Marcelo Queiroz e Carlos Caiado, vereador Rafael Eliso de Freitas, que reconhece como polo gastronômico da cidade do Rio de Janeiro a Rua Dias Ferreira, no bairro do Leblon. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, o projeto requer quórum de maioria absoluta, como votam os senhores vereadores. Os postos de votação encontram-se liberados. Como votam os senhores vereadores? Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, 5 abstenções. O projeto está aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte. Presidente. Quem está falando? A declaração de voto, por favor, presidente. Declaração de voto, vereadora Mônica Benício. Obrigada, presidenta. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa dos autores, que visa reconhecer e potencializar e melhorar a infraestrutura desse local de tradição gastronômica no Leblon. Concordo
que é importante o reconhecimento do polo gastronômico da área, mas verificamos que, assim como mencionado pelo vereador Tarcísio Mota na semana passada, que existem disposições no PL que não são comumente previstas nesse tipo de proposição, como, por exemplo, a repressão ao comércio ambulante irregular. Entanto, entendemos assim que essa previsão não deveria constar no PL, principalmente no momento de crise sanitária e financeira em que as pessoas hoje trabalham colocando suas vidas em risco justamente para poder sobreviver. E por esse motivo me abstive no PL. Meu voto de abstenção. Mais alguém pediu para declaração de voto? Não, presidente, se puder consignar meu voto é abstenção, por favor. É o William Siri. Ah, sim. Consignando, então, o voto de abstenção do vereador William Siri. Obrigado, presidente. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria absoluta, projeto de lei número 1316 de 2015, de autoria do senhor vereador Átila Nunes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de informações no para-brisa dianteiro de veículos novos e usados comercializados no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, o projeto requer quórum de maioria absoluta, como votam os senhores vereadores. Os postos de votação encontram-se liberados. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 30 senhores vereadores, não 2 senhores vereadores. O projeto está aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1604, de 2015, de autoria do vereador Carlos Eduardo, que cria a campanha permanente de conscientização e combate ao assédio sexual e estupro no transporte público carioca. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar. Em votação, o projeto requer quórum de maioria simples. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária. Desculpa, presidenta.
Declaração de voto, por favor. Para a declaração de voto, a vereadora Mônica Benício. Obrigada. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Dr. Carlos Eduardo, que, em mais uma ocasião, aqui nessa casa, tem se mostrado atenta à demanda das mulheres na cidade. Combater o assédio e o estupro no transporte público é extremamente necessário, sabemos disso, para que essa seja uma cidade mais segura para as mulheres e, assim, mais segura para todas e todos. A violência que nos atravessa são estruturais e decorrem do racismo patriarcal, isso a gente já sabe. E essas opressões de gênero e raça interseccionam com opressões de classe e sexualidade, vulnerabilizando principalmente as mulheres negras periféricas. Por isso, gostaria de destacar aqui também a Lei 6.415/2018, de autoria da vereadora Marielle Franco, que cria a campanha permanente de conscientização e enfrentamento ao assédio e à violência sexual no município. A referida campanha também tem como seu escopo o transporte público da cidade. Assim, votei favorável a esse projeto e parabenizo aqui mais uma vez o vereador, considerando a importância do tema, mas lembro a necessidade também da gente garantir a efetivação da lei já aprovada de autoria da vereadora Marielle Franco. Parabéns ao vereador Dr. Carlos Eduardo. Obrigada, vereadora. Mais alguém para a declaração de voto? Muito obrigado, Mônica. Não havendo mais quem queira declarar, passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 477 de 2017, de autoria do vereador Raimon, que institui o Circuito Carioca de Economia Solidária no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. O vereador Raimon. Senhora presidenta, senhores vereadores e vereadoras, eu venho pedir a adesão de todas e todos. Esse projeto é um projeto construído a muitas mãos. A economia popular solidária é uma economia que precisa ganhar corpo na nossa cidade e quero aqui fazer menção. Na última sessão, o vereador César Maia trouxe o brilhantismo da discussão quando lembrou do nosso querido professor Paul Singer, que é a máxima referência da economia solidária no país. Paul Singer, que nos deixou recentemente, mas que também nos deixou um grande legado. Esse tema da economia solidária é um tema que, de fato, pode envolver a todos nós e que pode ser uma grande resposta ao momento que a gente está vivendo de tanta dificuldade, de tanto empobrecimento, enquanto no nosso planeta, segundo dados da Organização Mundial da Saúde e dados também da Organização das Nações Unidas, dos quase 8 bilhões de seres humanos que há no planeta, desses 1 bilhão dormem todas as noites com fome. A economia solidária quer rever o novo pacto econômico, quer rever uma discussão de uma outra economia possível, uma economia que seja integradora de humanidades, uma economia que seja portadora, que traga à luz a possibilidade de homens e mulheres viverem com dignidade nesse planeta que é tão rico, tão pródigo, onde cada um de nós pode e deve fazer a sua parte, cada um de nós pode e deve ter a sua vida diferenciada, mas também onde nenhum ser humano tenha necessidade de mendigar o pão de cada dia ou de dormir às noites faminto por conta de uma economia que não prevê as possibilidades de cada um tomar o cuidado das suas condições de vida. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem caminhado a passos largos em relação a isso. Essa semana, nossa assessoria teve reunida com o Cabral, que é da Prefeitura quem tem discutido a questão da economia solidária, e a vereador Jair da Mendes Gomes, que está aqui no plenário, e vereadores que nos acompanham também através de suas casas ou dos gabinetes, há uma intenção da Prefeitura de inaugurar o Centro de Referência da Economia Solidária até o dia 15 de junho. Então, essa lei ela vem substituir um decreto, que é o decreto que cria um circuito de feiras da economia solidária e, portanto, eu quero pedir aqui a votação, o apoio
de cada uma e de cada um dos senhores e das senhoras vereadoras. Muito obrigado. O meu encaminhamento é favorável ao projeto. Mais alguém para encaminhar? Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 30 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Declaração de voto. Para a declaração de voto, o autor do projeto, o vereador Raimon. Só para agradecer às vereadoras e os vereadores a sensibilidade por esse momento de uma economia que tem sido discutida no Brasil e no mundo, a economia solidária, popular e solidária, e nós, então, agradecendo aos vereadores, dizer à economia popular e solidária do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, hoje deu uma demonstração clara de que quer construir, com esse movimento, uma cidade que seja para todas e todos. Muito obrigado aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras. Mais alguém para a declaração de voto? Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 967, de autoria do senhor vereador Renato Cinco, vereador Tarcísio Mota, doutor Carlos Eduardo, que declara como área de relevante interesse ecológico a ilha do Brocoió, no bairro de Paquetá. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, o projeto requer quórum de maioria absoluta, como votam os senhores vereadores. Os postos de votação encontram-se liberados. A presidência vai encerrar a votação. Consignando o voto do vereador Gabriel Monteiro, sim.
Está encerrada a votação. Votaram sim 31 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 104 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Berger, que institui o mês de agosto como mês de incentivo ao trabalho voluntário no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Como votam os senhores vereadores. Os postos de votação encontram-se liberados. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 28 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Consignando o voto do vereador Raimon. Sim, 29 senhores vereadores, sim. Uma abstenção. O projeto está aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 121, 1216 de 2019, de autoria do senhor vereador Marcelo Ará, que inclui o Dia Municipal do Passeio Ciclístico, no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei nº 5.146, de 2010. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Presidente. Aprovado. Presidente, consignando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Obrigado. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1606 de 2019. De autoria do vereador Dr. Gilberto, que inclui o Dia do Ciclista no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei nº 5.146 de 2010. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Presidente, aprovado. Abstenção, por favor. Consignando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 1856 de 2020, de autoria do vereador Carlos Caiado, que dá o nome de Praça Plínio Scaldini a uma praça inominada do município. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar.
Não havendo quem queira encaminhar, em votação, o projeto requer quórum de maioria simples. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, abstenção, por favor. Oi? Ah, sim, consignando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Obrigado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2000 de 2020, autoria do vereador César Maia e vereador Carlos Eduardo, vereador professor Célio Luparelli, que cria o programa de aprendizagem do uso das plataformas de internet aos professores da rede municipal de ensino. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a matéria seguinte em tramitação ordinária e segunda discussão. Projeto de lei número 47 de 2021, da autoria do vereador Vitor Hugo, que inclui a Semana Municipal de Doação de Órgãos. O Rio doa os seus órgãos no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei nº 5.146 de 2010. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada declaração de voto. Para a declaração de voto, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Para a declaração de voto, o vereador César Maia. É um projeto de lei extremamente importante. Quantos de nós já tivemos, os nossos amigos, os nossos parentes, essa necessidade? Enfim, o que eu pediria é que meu nome fosse colocado como coautor desse projeto de lei do vereador Vitor Hugo. Apenas isso, presidente. Obrigada, vereador. Passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária, em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 85 de 2021, de autoria do vereador Luciano Vieira, que inclui no calendário de datas comemorativas da cidade do Rio de Janeiro o dia do aniversário do bairro de Parque Anchieta. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 156, de 2021, de autoria do vereador Luiz Ramos Filho, que inclui na lei 5.242 de 2011 o Grupo de Ação Resgate e Reabilitação Animal, o GARRA. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue a autógrafo. Para a comunicação de liderança, o vereador César Maia. Obrigado, presidente. É um importante artigo do economista Zeina Latif, que foi publicado no Globo no dia 12 de maio, nessa última quarta-feira. Sou fruto de um Brasil que poderia ter dado certo. Estrangeiros enxergavam o país como uma terra de oportunidades, a julgar pelas amplas evidências empíricas sobre as razões para as diferentes performances dos países. Nosso maior erro histórico foi a atenção tardia, insuficiente à educação básica. Universalizamos o ensino, mas insistimos no erro
da baixa qualidade de gestão. Meus avós eram quase analfabetos. Do lado materno, chegaram ao Brasil como mão de obra braçal, no interior longínquo de São Paulo. Os migrantes valorizavam o estudo mais do que os brasileiros de renda equivalente, além de muitos deles terem maior capital humano. Assim, contribuíram para o investimento estatal na educação no Chile, na Argentina e também em algumas regiões do Brasil, como São Paulo e Rio Grande do Sul. Analisando as imigrações patrocinadas por São Paulo até o final do século XVIII e o início do XIX, Rude Rocha, Cláudio Ferraz e Rodrigo Soares encontraram relação entre cidades que receberam estrangeiros e o maior avanço da escolaridade, com benefícios de longo prazo para as suas economias. Na Primeira República, São Paulo tornou-se um dos líderes da educação primária do país, aponta Renato Colistetti. Houve reforma no ensino e criação de grupos escolares, favorecidos pela receita orçamentária gerada com a valorização do café, mas não na mesma proporção, em meio a pressões sociais e ao reconhecimento entre políticos e intelectuais do atraso educacional e suas consequências. Os indicadores de escolaridade evoluíram bastante, ainda que não o suficiente para equipará-los ao da Argentina, por exemplo, e a evasão era elevada, por muitas crianças trabalhavam na lavoura do café. Minha mãe beneficiou-se dos avanços do ensino e escapou da armadilha que reservava às classes populares o trabalho manual, visto ainda hoje com preconceito. Bem, formada, pôde ingressar na Universidade de São Paulo, prestou concorrido concurso para o magistério na rede pública e tornou-se professora de ensino médio em 1961. Professores eram relativamente bem remunerados, mas a cobrança era grande. Exigia-se dedicação e desempenho na sala, atrasos, aulas e provas mal elaboradas ou turmas indisciplinadas, por exemplo, eram repreendidos e dificultavam promoções na carreira. Havia concorrência entre diretores de escolas por performance. Ilustra o grau de engajamento dos docentes o grupo de professores, do qual Dona Arminda participava, que voluntariamente se reuniu para estudar genética, matéria recém-introduzida no ensino universitário, com a descoberta e pesquisa do DNA. Inseriu o tema no currículo no ensino médio nas escolas de Campinas. O governo militar contribuiu para a extensão da escolaridade obrigatória de 4 para 8 anos. Isso implicava a ampliação da rede, mas junto veio a piora paulatina na qualidade do ensino. Minha mãe lamentava as menores exigências a cada concurso público e sofreu achatamento salarial ao longo dos anos, agravado pela crise econômica e facilitado pela inflação galopante. Martelava a frase do governador Paulo Maluf em 1981, aspas, professora não é mal paga, é mal casada, fecha aspas. As prioridades dos militares eram outras, não só o ensino universitário, que se revoltava, mas certamente o impulso artificial à economia, duplo erro e grande oportunidade perdida. Na transição democrática, ela se preocupava com a politização das escolas que comprometia o ensino. As sequelas do regime militar se estendiam à rede pública. Os ressentimentos por conta de perseguições políticas e a desvalorização da carreira alimentaram a sindicalização enquanto desapareciam as cobranças por desempenho, a meritocracia nas promoções e nas indicações de postos mais elevados na hierarquia. Salários têm sido recuperados, estou concluindo, senhor presidente, salários têm sido recuperados nos últimos anos, mas seguem os problemas de qualidade de ensino expostos na fraca performance dos alunos. O desastre da educação está escancarado nos muitos jacarezinhos espalhados pelo país e a pandemia agrava o quadro seriamente. É necessário corrigir o atraso no ensino
e as sequelas da interrupção das aulas e viabilizar o uso de novas tecnologias. Concluindo, senhora presidente, a adesão das empresas a princípios ESG, S de social, precisa se traduzir em oportunidades para a educação básica e para o treinamento e inserção produtiva dos jovens com o envolvimento da comunidade. Enquanto isso, nenhuma palavra do atual governo federal. Era, senhor presidente, peço para dar como lido, publicar no Diário Oficial, eu vou postar na rede de vereadores para facilitar a transcrição. Muito obrigado. Obrigada, vereador. A presidência acolhe a vossa solicitação. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples, projeto de decreto legislativo número 282 de 2020, autoria da vereadora Rosa Fernandes, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao senhor Ozenilton Oliveira de Brito. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar. Em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está... Segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo, número 8 de 2021, de autoria do vereador Marcos Paulo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Carlos Alberto Araújo Chagas. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária, em segunda discussão, em quarta sessão. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de resolução número 12 de 2017, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que institui no âmbito da Câmara Municipal do Rio, o prêmio Ana Rita Lugon Ramazzotti. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, a matéria voltará em segunda discussão em quinta sessão. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, às 14 horas, está encerrada a sessão.